Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para a gravação de aula de número 6, com o tema mordomia eclesiástica, tema geral mordomia cristã, princípios esquecidos do serviço ao Senhor. Então, nós precisamos resgatar esses princípios, esses valores que muitas vezes acaba se perdendo. E essa aula ela será fundamental para nós desenvolvermos isso. O texto-chave está lá em Isaías, capítulo 49, versículo 2, que está escrito: E fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu em sua aljava. Para refletir, somos chamados não para formar uma multidão, mas para sermos instrumento de Deus aqui na terra. Nessa oportunidade estamos novamente aqui com o nosso irmão Elias, que estará também ajudando nesse subsídio para os professores do campo, para que vocês venham ter algumas orientações e assim enriquecer melhor a sua aula. Então, quando nós falamos de mordomia eclesiástica, nós estamos pensando na forma que nós administramos aquilo como Deus nos chamou. E às vezes nós olhamos para o quadro da igreja e às vezes vemos algumas pessoas, num certo sentido, perdidas por isso, né? Daquilo que está executando, da tarefa que está fazendo, justamente com o tempo, conciliar tempo, família, trabalho e os compromissos na igreja, lembrando que o cristão ele não tem essa vida secular, né? Porque a nossa vida é una. A nossa vida é uma, né? Nossa vida religiosa não está desassociada ao nosso trabalho, nossa escola, nossa família, mas tudo serve para glorificar a Deus. Então, essa aula é de fundamental importância para que nós venhamos ajudar aos irmãos dentro do seu ministério, porque por muitas vezes ele pode acabar sobrecarregando um lado e não dando tanto cuidado com o outro. Então, a aula sobre mordomia eclesiástica ajudará a trazer esta compreensão. Exatamente. Eu creio que, já fazendo uma crítica, irmão, já entrando na crítica, nossa sociedade, um dos problemas que nós temos dentro da igreja, para que nós, né, nos entendamos como servos do reino de Deus e não como aqueles que têm o usufruto do reino, né, mas para servir e não para usufruir somente, uma vez que nós usufruímos sim, por fazer parte do reino de Deus. Tem várias questões que a gente pode colocar aí, uma delas é inclusive social, né? A nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela é egoísta, ela é egocêntrica, tudo é voltado para o egocentrismo, para o individualismo, para o egoísmo, sempre, sempre. E quer queira, quer não, a falta de estudo, meditação sempre na palavra de Deus, de ouvir boas pregações, uma vida de oração e tudo mais, examinar nossa consciência, entender quem somos nós, isso nos leva muitas vezes a seguir por esses caminhos. É difícil tratar com a boa parte da igreja a questão, por exemplo, do reino de Deus. Eu acho que a gente precisa resgatar, uma coisa que a gente precisa resgatar e que precisa ser ensinado, se é que não conseguimos atingir esse objetivo, é que o cristão ele precisa ter uma mente consciente do que é o reino de Deus. Porque se eu sei o que é o reino de Deus, automaticamente eu me insiro nesse reino. Quem sou eu dentro desse reino? Eu preciso buscar quem sou eu dentro desse reino. E a palavra de Deus, Jesus, os apóstolos, as cartas paulinas de Pedro, João, ele sempre traz esse sentido dentro da mordomia cristã de servo. É sempre servir. Nós somos servos. E aí tem várias expressões que a gente não vai citar aqui, mas tem dentro da Bíblia que a gente vai achar para servos, mas vê que, inclusive, isso já aponta para uma variedade de, vamos dizer, de palavras dentro do contexto do vocabulário para se referir a servo, para mostrar que nós somos servos desse reino. Mas colocar isso numa mente de um povo que vive dentro de uma sociedade egoísta, né, egocêntrica, individualista, tá? E sempre voltado para o eu e primeiramente venha a nós o meu reino, depois seja feita a vontade de Deus, é uma coisa muito complicada. Eu creio que essa é uma das barreiras maiores que nós temos. Nós precisamos derrubar essa barreira, essa visão distorcida do reino de Deus, que nós, em determinado momento, eu não sei, até no início lá na primeira aula eu conversando com o nosso comentarista, né? Eu não sei em que momento isso aí começou a
se desvirtuar, se desviar do caminho verdadeiro, a nossa visão do que é ser servo de Deus, né? Do servo dentro desse reino, mas tudo se resume no meu. Tá? Tudo é meu, é sua bênção, é meu, é eu, né? Então, observa a quantidade de vezes, por exemplo, um exercício simples, que nós nos referimos a meu. O meu está em tudo. É meu irmão, é meu carro, é minha Bíblia, é meu note, é minha igreja. Então, essa questão do possessivo é muito forte em nós. E nós vivendo numa sociedade egoísta como nós vivemos e voltada ao culto materialista que nós vamos viver, ou que nós vivemos aí, se torna difícil você encontrar, vamos dizer assim, colocar na mente da pessoa o que é ser um servo verdadeiro. O que precisa? Nós precisamos mudar essa questão. E na introdução o irmão colocou bem assim, que no decorrer desse trimestre nós tomamos, vamos colocar, tá aqui, nós tomamos consciência de que tudo e da vida o que somos apenas administradores do reino de Deus. 1 Coríntios 4:2, ele vai dizer assim, o que requer desses encarregados é que sejam fiéis, que lá está a expressão que o irmão domina melhor a questão do grego, por exemplo, do economos, né, que está ali dentro da economia divina, né, ou seja, um administrador fiel. Ou seja, a implicação da economia divina é que Deus é o dono do plano, né? Ele é o dono, ele é o Senhor da casa, tá? Cristo é o centro da administração e tudo converge em Cristo. Esse é o exemplo que a gente vai achar em Efésios 1:10, por exemplo. Os apóstolos e ministros são administradores fiéis de Deus. A igreja participa dessa administração como cooperadora, cumprimento da missão de Deus no mundo, e a fidelidade é o principal critério de avaliação para saber se eu estou servindo a Deus, é a fidelidade. Está lá intrínseco também, se eu não me engano, na nossa aula de número 2, que vai tratar do mordomo fiel. Não, na primeira aula mesmo, que vai falar que requer que sejamos fiéis. Nós estamos fiéis, um bom exercício para nós entendermos se nós estamos cumprindo com o que foi nos delegado, o papel de administradores desse reino de Deus, é ver se nós estamos sendo fiel a Deus. Prega-se muito essa questão de que Deus é fiel a mim. É até uma música, né, que fala Deus é fiel a mim. Deus não tem responsabilidade de ser fiel a mim. Ao contrário, eu preciso ser fiel a Deus. Até isso aí nós invertemos. Nós falamos muito que Deus é fiel a mim, Deus é fiel na sua promessa, portanto Deus é fiel a mim, mas nós esquecemos que nós é que precisamos ser fiel a Deus, né? Então, isso é uma coisa que nós precisamos chamar um pouco da nossa atenção, creio eu, viu, irmão Alessandro? Perfeito, até porque o irmão falou esse eu, quando nós vamos para a Bíblia não é isso, a igreja é o corpo, e o corpo é sentido coletivo, né? Ninguém é igreja sozinho, nós Exatamente. somos a igreja, Efésios capítulo 1, versículo 10, porque ele nos elegeu, ali está falando da eleição da igreja em Cristo e Jesus. Então, esse negócio de individualismo da igreja não existe, então a igreja é um corpo vivo para gerar vida, né? Então, quando nós olhamos para essa aula, nós vamos ver sobre isso, sobre chamado e vocação. O que eu acho bastante interessante é essa palavra, que parecem sinônimos, mas não são sinônimos, Exato. Né? Quando nós falamos de chamado, né? Primeiro, todos nós somos chamados da salvação, né? Todos nós recebemos esse grande convite, né? Aquele que tem sede, diga vem e tal. Nós contamos lá no final do livro de Apocalipse, então todos somos chamados à salvação. Mas quando nós falamos de vocação, nós estamos falando uma missão específica dada a cada um crente para exercer aqui na terra. E como o irmão falou, como bons mordomos, né, de Cristo, nós precisamos exercer essa nossa vocação com responsabilidade e temor a Deus dentro daquilo que o Senhor nos chamou. Então, quando o corpo está bem ajustadinho, cada pessoa fazendo a sua função, ele cresce. Isso está lá em Efésios capítulo 4, né? Ele cresce de uma forma maravilhosa. Quando a igreja ela tem o pastor, quando a igreja ela tem o presbítero, quando a igreja ela tem o evangelista, quando a igreja ela tem o mestre, e cada um vai fazer a sua função, não existe uma competitividade dentro do reino de Deus, a igreja ela vai crescer. Então o irmão poderia falar um pouco mais sobre chamado e vocação, para nós podermos compreender mais essa dimensão dessa palavra que é muito rico dentro da Bíblia Sagrada. Exato. Quando nós falamos de chamado, geralmente a gente já remete logo para os apóstolos, para um profeta como Jonas, né, foi chamado e tudo mais, mas o chamado, eu entendo que ele é um convite divino para participar do plano de Deus. Deus nos chama
como chamado geral, né? O chamado geral para a igreja, Deus está nos convidando para participar do seu plano divino. Então ele chama todos, inclusive o ímpio, né? Inclusive o ímpio. É óbvio, né? Claro, né? Nesse contexto, como nós falamos em aulas passadas, da questão que nós precisamos entender que nós estamos na realidade de dois reinos. O reino do iníquo e o reino de Deus. O reino do iníquo, ele é uma realidade também, né? Então a gente precisa entender isso aí. E ele não está limitado a pastores, presbíteros, grandes projetos e tudo mais, mas é um convite a todos os cristãos sem distinção. Porque quando fala de chamado, a pessoa fala, eu não tenho um chamado. Mas o chamado é a todos foram chamados. Independentemente da sua função, idade, circunstância, né? O chamado de Deus, primeiro, ele é pessoal, ele é único, né? Ele é pessoal, ele é único e abrange tanto pequenas ações quanto grandes missões. Às vezes Deus me chamou para me zelar pela minha igreja. E que forma de zelar pela minha igreja? Limpar mesmo, sabe? Os irmãos fez uma confraternizaçãozinha ali, sujou, não teve tempo, e eu olhar e falar, calma aí, deixa eu limpar. Isso é um chamado. Você quer ver entender chamado é você ver nas pequenas coisas. Porque às vezes a gente só vê chamado nas grandes coisas. O irmão que está lá em cima do púlpito tem um chamado. O pregador, o pastor, o presbítero. Mas o irmão que limpa a igreja ele não tem chamado. Sonoplasta. Não, o sonoplasta de jeito nenhum. Então, Deus chama para cada um. Nós precisamos entender uma coisa. A igreja é de Cristo, a igreja é de Deus, né? A igreja é de Deus. Ele que convoca, ele que prepara, e nós vamos tratar desse assunto, é claro, né? Ele que prepara, para que tenha esse negócio aí de que Deus chama os capacitados, não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos, a gente precisa tratar disso aí também, né? Mas enfim, ele chama a igreja dele, inclusive, irmão, eu sou dessa opinião, isso é uma opinião minha. Deus, inclusive, ele escolhe qual igreja que você vai ficar. Quando eu vejo pessoas rodar de igreja em igreja, e todas as igrejas, nunca tá bom para ele, eu só entendo uma coisa. Meu irmão, você não entendeu aonde Deus te colocou. E você quer pela sua vontade. Não, minha igreja, meu irmão, do mesmo jeito que os meus irmãos olham para mim e vai ver defeitos em mim, eu olho para minha igreja e vejo vários defeitos. Da minha igreja, do ministério que nós estamos, é fácil achar os defeitos. Mas foi aqui que Deus me colocou. E que quando você entende isso, que Deus é que convoca, que é Ele que te coloca onde você está, você vê que você tem paz, tem tranquilidade para fazer seu trabalho, você cria raízes ali naquele local, né? Você dá frutos, que é o principal objetivo. Inclusive você dá frutos porque você está no local correto. Se você não estiver no local correto onde Deus colocou, dificilmente você vai gerar frutos. Porque ali não é o terreno próprio para você. Eu sou dessa opinião que se nós somos assembleianos, arminianos, e do outro lado nós temos luteranos, calvinistas, neopentecostais e tudo mais. Deus coloca cada um no seu lugar. É Ele que coloca cada um no seu lugar. Quando nós vamos para a igreja e nós entendemos que é Cristo que nos chamou para aquele lugar, os problemas que nós vamos ter no dia a dia, que a gente vai ver, vamos dizer assim, os defeitos que a gente vai ver, e nós somos críticos, né, naturalmente, e precisamos ser, aquilo ali não afeta o porquê eu estou aqui. Porque eu entendo, não, Deus me colocou aqui. Por que Ele me colocou aqui? Eu vou ter que descobrir, mas uma coisa é certa, Ele me colocou aqui, né? Então essa é a diferença que eu creio que do chamado. E ele é, antes de tudo, um reflexo do nosso compromisso como cristão, o nosso chamado, para viver para a glória de Deus e compartilhar o evangelho, onde quer que nós estejamos. Essa é uma boa definição, creio eu, para a questão do chamado. E como o irmão falou aí, vocação é diferente. Deus vocaciona, né? Chamado e vocação, apesar de ser bem parecido, é diferente, porque vocação é quando Deus dá, por exemplo, o irmão é da área de ensino. Deus vocacionou você para ensino. Ele não vocacionou possivelmente ou não, né? Aí é claro que com o tempo você acaba descobrindo, ele não te vocacionou para você dirigir um ministério, ser o pastor presidente do ministério, ser o pastor do setor, ser o pastor da congregação. De repente ele te chamou para você ensinar o povo de Deus. Nós vamos para a Bíblia, nós vamos ter os profetas, como nós já falamos na aula passada, vamos ter apóstolos, vamos ter os escribas. O cara era escriba. O trabalho dele é só transcrever a lei com fidelidade, atualizar sempre o material, a língua e tal. O escriba. E ele era
um chamado por Deus, ele foi vocacionado para isso. Quando a gente vai ver, por exemplo, da tenda da congregação, quando Deus manda aquele projeto, né? Aquele projeto ali, ele dá vocações específicas. Pessoa que vai trabalhar com ouro, com tecido, pessoa que vai entender da liturgia. Ele coloca lá vamos dizer, o sumo sacerdote, que é aquele que vai se aproximar. Cada um no seu lugarzinho. Isso é vocação. Mas chamado, Deus chama todos os cristãos. Né? Eu, pelo menos, eu creio que é dessa forma aí, irmão Alessandro. Sim, todos são chamados para trabalhar no reino de Deus. E a vocação vai muito nesse sentido, que o irmão falou, né? Algumas pessoas pensam que o vocacionado e o chamado é só aquele que está no púlpito, mas não é o que Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 23. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Então, às vezes a pessoa vai pensar, nossa, o serviço que eu presto aqui para o reino de Deus não é um serviço fundamental, mas é sim. O serviço da sonoplastia, todos... Tem um irmão lá na igreja, ele é jubilado, ele não consegue ir, nós chamamos de tio Zé, ele é o fundador da nossa igreja. E ele sempre fez o serviço de diaconia, nunca foi levado ao ministério como diácono, mas sempre fez o serviço de diaconia na igreja. E às vezes nós vamos lá na casa dele e esse irmão, o desejo que ele tem de voltar, né, que ele, como ele já está bastante idoso, de voltar a servir, né, a fazer a obra de Deus. Eu me lembro que ele falou, irmão, nunca subi no púlpito. Uma vez o pastor chamou ele para ir pro púlpito, ele até chorou. Falou, não, irmão, pode ficar aqui. O pastor falou, não, senta aqui. Ele até chorou. Falou, nossa, eu nunca subi no púlpito para sentar. Mas o meu coração, não que o pastor fazia por mal, né? Mas no sentido de senta aqui, ele falava, não quero, pastor, eu quero ficar aqui embaixo. Eu gosto de ir aqui, eu gosto de abrir a igreja, gosto de limpar a igreja, gosto de receber os irmãos e tal. Então era a função dele. E hoje nós vivemos um tempo que as pessoas elas não têm sentimento, não, mas para que eu vou ficar na sonoplastia, né? Então as pessoas querem ficar mesmo só, vamos dizer assim, na vitrine. Onde aparece. E isso não é ministério, isso não é o coração de um servo, isso não é ser um bom mordomo, né? O bom mordomo é aquele que executa aquilo que o Senhor o confiou em suas mãos. Então nós precisamos chegar no final da nossa vida com aquele desejo de missão cumprida, que nem Paulo, combati o bom combate. Exato, então se o Senhor te chamou e talvez aquilo que você está exercendo na sua igreja, que é fundamental, mas não é de destaque, saiba que você precisa chegar no final da sua vida, que nem Paulo, combati o bom combate. Acabei a carreira e encerrei guardei a fé. Exatamente. Então, é sempre essa preocupação. Eu me lembro do irmão André, da Portas Abertas, que até quando ele morreu, e perguntaram para ele, irmão André, o que você coloca no seu túmulo quando morrer na sua lápide? Ele falou, aqui descansa o servo do Senhor, porque isso trará glória ao nome de Deus, né? Então, aquilo que o Senhor nos confiou em nossa mão, nós precisamos fazer isso para a glória ao nome de Deus, e cada um executar dentro da sua função. Porque o irmão falou, existe essa pluralidade, que é o que o irmão Luiz coloca aqui na revista, né, de vocacionados. Sim. Nós muitas vezes hoje crente política é algo meio estranho, né, parece, mas não devia ser, porque nós encontramos isso na Bíblia, né, José, nós encontramos Daniel. Interessante, quando nós vemos Daniel, ele vive num período de 70 anos na Babilônia. Tem 70 anos, mas depois vem outro império e outro reino que era pagão, que é os Medos Persas, provavelmente que é ali que ele chega no fim da sua vida. Então, o Daniel do capítulo 6 não é o Daniel do capítulo 1, porque no capítulo 6 ele já está velho, né? Quando eu digo não é o mesmo. É o mesmo Daniel, mas mais velho, né? Acabei de escritar. Mais velho, no capítulo 6 ele já está velho, mas o que é interessante no capítulo 6 é que ele continua com a sua mesma fé em Deus. E, vamos dizer assim, ele exercia esse cargo político dentro do Império da Babilônia e depois dentro do Império Medo-Persa, né? Então ele executou. É o que eu sempre falo para os jovens, talvez você pode ser um missionário, talvez você pode ser um pastor, mas às vezes você pode ser uma pessoa que estudou psicologia, uma pessoa que estudou medicina, e o Senhor vai te usar ali dentro da área que você está, né? Porque isso também envolve muitas vezes com o seu chamado. Eu conheço até um professor meu que ele é psicólogo, né? Sempre falava, nossa, ele disse que às vezes chegavam umas pessoas que eram meio ateu, né? E falava, nossa, já passei tantos psicólogos, não consigo resolver o problema. E agora piorou, porque é um psicólogo cristão. Ele fala, eu não sou um psicólogo cristão, eu sou um psicólogo e cristão, é diferente. Então ele falava que ali ele tinha muita conversa, ganhou muitas pessoas para Jesus, entendeu? Conseguiu tratar muitas pessoas, né? Então ele falava, eu amo ficar ali, porque ali o Senhor me chamou, né? Ele era nosso professor também,
tinha área mais pastoral, mas mais na área do aconselhamento pastoral, não na frente do trabalho. Mas ele sempre falava isso para nós. Quando eu chego ali no escritório de psicologia, eu vejo que o Senhor me chamou ali, muitas vidas vêm acabadas, destornadas, e eu não começo com Cristo, né? Porque nem, não posso por isso, mas eu sempre acabo levando Cristo no final para essas pessoas. Então, nós precisamos abrir esse horizonte. Os fazedores de tenda, os missionários, né? Eu quero ser um missionário e ir para um país é fácil, eu ir para a África porque é um país aberto, mas ir para os países que são países comunistas, como Coreia do Norte, como a China, né? Como que eu poderia fazer isso? Você pode ser um vendedor de tenda, é o que se chama, né? Que esse termo é interessante, como isso. Sim. Eu prestei um concurso lá na China, numa firma, numa multinacional, vou lá para a China trabalhar com isso. E você vai como cristão, mas você vai como fazedor de tenda. Você não vai diretamente mostrando que você é um cristão aberto, porque você está entrando num país onde você não pode entrar. Mas você vai estar ali trabalhando e por intermédio da sua vida, você vai receber a instrução, é claro, da igreja, para levar a salvação para essas outras pessoas. Eu me lembro de um missionário, quando o SEAC completou 25 anos, eles trouxeram um missionário que ele trabalhava com os povos egito e ele trabalhou também com alguns irmãos da Índia. Ele falava que lá na Índia, como não pode ter, tem a igreja que é oficial, que só fala aquilo que o governo permite, né? Eu acho que hoje não tem mais essa igreja. E tinha a igreja que era a rebelde, que era a igreja de Cristo mesmo, que não submetia. Ele falou que tinha uma lojinha lá que eles iam para se reunir e fazer culto, uma lojinha de um irmão. E as pessoas iam lá comprar as coisas, as pessoas da China iam lá normal. Mas o governo não sabia que ali funcionava uma igreja. E as pessoas sempre iam lá para receber a palavra desse pastor, ou seja, ele era um fazedor de tenda, ele conseguiu estar lá nesse país de uma forma indireta, levando a Cristo. Então, quando nós pensamos isso, existem muitas coisas para nós fazer no reino de Deus que muitas vezes nós não percebemos. Muito. Exatamente. E tocando nessa questão dos capacitados aí, irmão, que eu vejo que ainda temos esse problema, tá? Não deveríamos ter, mas nós ainda temos. Que é aquela coisa do Deus não chama os capacitados e capacita, mas capacita os escolhidos. A gente ainda ouve tanto isso aí, essa bobagem, tá? Que eu falo que é bobagem, por que é bobagem? Porque nós vamos para a Bíblia, nós temos dois padrões. Ainda que essa frase não esteja totalmente errado. Porque Deus realmente, ele capacita os escolhidos, né? E nós vamos ver que tem dois padrões para essa questão do chamado aí. Primeiro, o chamado que possui habilidades específicas. Deus escolhe, sim, pessoas com habilidades específicas, com seus dons e talentos. E o segundo é o chamado que foram capacitados posteriormente. Irmão, onde que você prova isso? Ok, Deus escolhendo os capacitados. Davi e Salomão, né? Dois homens bem conhecidos. Isaías era um príncipe na corte, Daniel era príncipe também, né? Provavelmente Isaías também, a teologia diz que provavelmente sim. Daniel tá claro que é, né? Daniel. Esdra e Neemias, quando foi restaurar os 70 anos de exílio, quem que veio? Alguém sem capacitação nenhuma? Deus chamou duas pessoas capacitadas para restaurar Israel, a nação. Esdra e Neemias, o apóstolo Paulo, evidentemente, falar que o que Paulo pregou e ensinou fruto após a sua conversão é ignorância. Paulo era bem instruído, né? Vamos colocar aí que se ele tivesse intenção, ele seria até entraria como um dos grandes mestres da Torá na época, tá? No entanto, ele serviu o serviço militar, mas o apóstolo Paulo é uma prova disso aí, de que Deus chamou, ou seja, que nós temos pessoas que Deus chama, eles já capacitados. O segundo, Deus capacitando Jeremias, ele vai falar, Senhor, eu sou uma criança, né? Ele chega a se colocar como ele é uma criança, ele falou, eu não sei falar. E Deus olha para Jeremias e ele fala o quê? Que ele conhecia Jeremias antes mesmo dele estar no ventre da mãe dele. Ele fala, eu já te chamei antes de você estar no ventre da sua mãe. Ou seja, aqui Deus chama Jeremias, capacita Jeremias, Pedro, está claramente o Pedro do início, não é o Pedro da carta, né, de Pedro lá na frente, esse Pedro que nós lemos nessa lição aqui não é, fazer igual irmão, não é o mesmo Pedro, a gente fala tempo, né? Maturidade. Que nós não vamos filosofar, né? Que a filosofia fala que nós nunca somos o mesmo no outro dia, né? Mas enfim, esse Pedro não é o mesmo, tá? É outro Pedro, o de lá das cartas, mas Pedro é um caso clássico de pessoa que foi capacitado. Moisés, Deus chama Moisés, ele entra tanto num lado como no outro, mas quando a gente olha, irmãos, tanto porque Deus que chamou já com sua capacidade igual Paulo para esse ministério de trabalhar com os gentios, Paulo era alguém que conhecia muito bem a filosofia,
A cultura, não só a filosofia romana, a filosofia grega, a filosofia romana, egípcia. Ele conhecia as culturas grega, egípcia e romanas, que, vamos dizer, eram as mais fortes na época, né? Mesmo sendo o Império Romano, a cultura egípcia e a cultura grega ainda exercia um poder muito forte. Paulo tinha esse conhecimento dessas culturas, seus idiomas. Paulo chega a citar na palavra de Deus, nós temos Paulo citando, gente, um gentio. E ele fala que aquele gentio era profeta assim como diz, quando ele vai falar dos ventres, né, ventre preguiçosos, ele fala, como diziam os seus profetas. Paulo fala que aquele filósofo lá era um profeta no meio daquela nação, e Paulo citando eles, tá? Então a gente vai ver que Deus, ele chama tanto os capacitados, quanto ele capacita assim. Só que aí que vem o grande segredo. O capacitado, ele não foi capacitado sozinho. Jeremias, por exemplo, quando nós pegamos o exemplo de Jeremias de um não capacitado, vamos colocar assim, né? Quando ele fala, eu não estou preparado para isso aí. Pensando assim, vamos colocar, né? Por que não chama Isaías, né? Tem alguém maior dentro do reino aí que fala melhor, tem mais conhecimento, e Deus fala, Jeremias, é tu que eu escolhi. Aí é onde Deus dá a pista para essa questão do capacitado e não capacitado, que na verdade todos são capacitados por Deus. Deus vai falar que ele já conhecia Jeremias antes do ventre da sua mãe. Ou seja, ele conhecia Paulo antes do ventre da sua mãe, ele conhecia Davi, Salomão, Isaías, Daniel, tudo antes do ventre da sua mãe. Você acha mesmo, irmão, aqui, que é por acaso que hoje você está onde você está? Com conhecimento teológico, bíblico que você tem. Você acha que é por acaso que você chegou aqui, que Deus não tinha esse plano? Se ele conhecia Jeremias antes de estar no ventre da mãe dele, ele também não conhecia você, irmão? Deus te conhecia. No momento certo, ele te chamou. Ele te tirou da onde ele tirou, te capacitou, te vocacionou e continua fazendo. Não era ele. Ele acha mesmo que é Deus... às vezes a gente prega um Deus improvisador. Aquele Deus que olha assim e fala, olha, eu vou fazer um negócio com isso aí. Tapa-buraco. É um tapa-buraco. É muito utilizado. Deus tapa-buraco. Improvisador tapa-buraco. Deus já nos conhecia. Se eu estou onde eu estou, o irmão está onde está, a irmã está onde está, todos nós... Deus já nos conhecia no ventre da nossa mãe. Ele já tinha um plano para a nossa vida. E você acha que ele não trabalhou nisso aí? Eu, por exemplo, eu gosto de falar, eu não gosto de dar testemunho, que eu acho que testemunho ocupa muito tempo da igreja, eu particularmente, mas eu falo sempre, por exemplo, eu falo, meu irmão, quando eu analiso minha vida e aonde eu já deveria ter morrido, por exemplo, eu falo, olha, se eu for para analisar que aonde eu já deveria ter morrido, eu vou passar o dia inteiro só lembrando, ó, aquela vez, aquela vez, aquela vez. Você acha que Deus não estava ali me livrando da morte, me conduzindo, as inclinações ruins, que se tem inclinação ruim, eu tive muita, inclinações ruins. Você acha que não era Deus corrigindo, trazendo? Esse momento que eu estou aqui diante de você, do irmão Alessandro, você acha que Deus não preparou isso antes? Então, não existe esse negócio, irmão, de Deus capacita Deus que capacita, não chama os capacitados, mas capacita os que eles chamam. As duas coisas é verdadeira. Só que nós não entendemos que toda capacitação para o reino de Deus é dele. A igreja é dele. O povo é dele. Deus tem o controle de toda a situação no mundo. Parece que nós vivemos num mundo onde tem um Deus improvisador, Deus tapa-buraco improvisador. Mas Deus já tem o controle, ele sabia o que ele ia fazer de eternidade em eternidade, Deus é Deus. Se nós entendemos que de eternidade em eternidade Deus é Deus, que ele é onipresente, onisciente, onipotente, então isso aí cai por terra. É o mesmo que capacita, é o mesmo que chama, e se ele chamou, é porque ele já capacitou lá atrás e ele preparou para esse momento. E também ele pode sim fazer igual no caso de Pedro e Jeremias. Pedro nem tanto colocar Jeremias, né, por causa da situação que ele confessa. Ele falou, olha, a partir daqui eu vou começar a trabalhar com você. Mas ele fala, olha, mas eu já te escolhi no ventre da sua mãe. Saiba você que antes de você estar dentro do ventre da sua mãe, eu já te escolhi. Aí Deus só escolheu e falou, deixa lá, depois eu trabalho com ele. Deus não veio trabalhando com Jeremias. Então é isso que a gente precisa tirar, esse mito de Deus capacita os escolhidos e não chama os capacitados, que isso é ignorância bíblica. Basta ler a palavra de Deus. E aí a gente vai ver que isso aí cai por terra. Isso é bastante interessante, irmão, aliás, esse ponto que o irmão falou, porque às vezes as pessoas ficam até com medo, né? Ah, não, mas isso entra muito no calvinismo. Na verdade, não. Nós entendemos não, que Deus tem um plano, um chamado para a nossa vida, e que Deus, ele não é improvisador, Deus não tem plano B, ele tem sempre o plano A. O que acontece? A diferença nossa é que nós entendemos que nós podemos recusar, dizer não para o chamado de Deus, entendeu? De fugirmos do nosso propósito, porque às vezes nós conhecemos pessoas, até da nossa igreja, que nós falamos, essa pessoa aí, ela consegue falar bem, daria um bom pregador, essa pessoa aí, ela consegue liderar bem, daria um bom líder na nossa igreja, mas muitas vezes essa pessoa
diz o não. Então o que acontece? Nós encontramos isso na Bíblia, no Antigo Testamento, o povo de Israel, que foi um povo eleito por Deus, e sempre se desviando da sua vontade, mas Deus elegeu uma nação para por intermédio dela vir o Messias. Então o que nós encontramos no Antigo Testamento? Justamente isso, Deus trabalhando para resgatar o seu povo. Então nós entendemos sim, que Deus ele tem esse plano com a pessoa. Se a pessoa sair dos caminhos do Senhor, você vai ver que Deus ele vai sempre de encontro a essa pessoa para depois trazer no centro da sua vontade, para assim colocar ela ali naquilo que o Senhor o chamou. E interessante que também o irmão falou, Deus não capacita preguiçoso, né? É uma desculpa, mas essa frase que o irmão sempre falou, né? As pessoas sempre usam essa desculpa, né? As pessoas sempre usam essa desculpa. Deus, mas não estuda, não ora, não é Bíblia. E todos esses exemplos que o irmão falou, você vê que eles estavam sempre em comunhão com Deus, sempre se preparando. Davi ele estava sempre orando, sempre na presença do Senhor, ele estava sempre no templo, então provavelmente ele aprendia muito com os sacerdotes, sim, com os levitas. Então você vê que essas pessoas elas sempre se submetem para isso. Você vê ali que Neemias, né, ele coloca a mão na massa, né, ele não vem, não, vão voltar e vocês vão trabalhar, não, mas ele organiza as pessoas para poderem trabalhar, organiza uma estratégia de defesa com as pessoas. Então pessoas que estavam sempre trabalhando, e nisso tudo vem a capacitação do Espírito Santo. Paulo ele já era um doutor, ele conhecia muito, ele aprendeu com Cristo, mas você vê lá Paulo falando, traga os livros, né? Traga os pergaminhos, mas traga os livros. Então, isso é interessante porque Paulo ele tinha um desejo de aprender mais, né? Então, ou seja, ele tinha essa capacitação. Então, Deus chamou para pregar. Então, você precisa se submeter. Se você sabe que Deus te chamou para ser um pregador da palavra, então vá para um seminário, converse com seu pastor. Não, pastor, Deus me chamou para ser um pregador da palavra. Eu estava na escola dominical esses dias, numa determinada igreja, e o irmão falou isso no final, o pastor falou isso no final. Eu falei, nossa, faz tempo que eu não escuto isso. O pastor falou no encerramento do trimestre. Irmão, você que está aí sentado e sente o desejo de ensinar, fala, eu acho que Deus me chamou para isso, procure a superintendência. Nós vamos apoiar você, vamos apoiar no seu ministério. Então a igreja ela precisa fazer isso. Não, irmãos, Deus chamou para pregar, amém. Procure isso. Lá na nossa congregação nós temos essa classe de discipular e sempre o irmão fala, nossa, porque eu vou pregar. Então vamos testar o seu ministério, vamos testar o seu chamado. Se você ainda não tem certeza para aquilo que o Senhor te chamou, nós vamos testar uma hora, você vai conseguir compreender, Deus vai se revelar, né? E uma outra coisa interessante também é que quando nós falamos de vocação, eu acho que isso também está praticamente inato. Nós vemos na vida de Paulo, que o irmão falou, né? Paulo ele teve essa preparação toda e depois a luz do evangelho se resplandece. Cristo, ele tem esse encontro com Cristo. Então ele pega aquela cultura judaica, aquilo que ele conhecia do Antigo Testamento, Cristo se revela a ele aprende ali com Cristo, né, que ele fala, recebi do Senhor, que também vos ensinei, ali ele fala na ceia. Então ele recebe essa instrução e agora Deus vai usar isso. Então, às vezes um professor, nós encontramos, né, se converteu, sim, e tá uma pessoa que às vezes era um bom líder militar. Eu conheço um irmão que ele é policial, né, sargento, e ele é um bom pastor. Ele é um bom pastor, ele é sargento, porque ele já fazia isso, né, dentro ali da polícia, liderava tudo mais, sabia conduzir o povo e se converteu. Jesus salvou, então, ou seja, isso muitas vezes está ligado com aquilo que nós somos, a característica específica da nossa vida. É um exemplo se você for evangelista, né? Quando nós fazemos evangelismo na igreja, o pastor chama, após a IBD, que geralmente vai ter evangelismo, nós vamos para a praça, todo mundo sai pegando os folhetos, falando, é uma benção, mas você vê que às vezes tem irmão ali que consegue fazer isso de uma forma extraordinária. Você fala, nossa, irmão é um natural, evangelista, de uma forma natural, consegue comunicar, tem aptidão para falar, desenvolve. Às vezes tem pessoa que chega na igreja, começa a desenvolver o bem tema nisso. Nós vemos muito nos adolescentes, às vezes, né? Eu falo assim, nossa, como que é viver esse chamado? Você vai ali no final da escola dominical, o que você aprendeu, né? Sempre fala. Aí tem algumas adolescentes que falam que aprendeu, mas tem algumas que falam com uma clareza, numa suavidade, você fala, nossa, isso aí vai ter bons frutos. Lá na nossa igreja nós temos uma adolescente, acho que ela deve ter uns 11 anos, 12 anos por aí. Nossa, ela, muito boas as aulas dela, né? Não acompanha assim basicamente tudo, né? Porque não dá como nós estamos na escola dominical, mas é muito bom o conteúdo que ela passa, a dedicação, a certeza que ela tem, já desde pequena, né? Até me surpreendeu, ela falou, não, eu quero ensinar a palavra de Deus. Falou com os pais dela, eu quero ensinar. O pai dela falou, não, você precisa estar na escola dominical. Ela falou, mas eu quero e tal, é o desejo dela, né? Então, isso é maravilhoso quando nós encontramos pessoas assim na igreja. E que nós venhamos apoiar, irmão, tenho desejo de ser um missionário, tenho desejo de ser um diácono, tenho desejo de trabalhar na sonoplastia. Algumas pessoas ficam preocupadas, se a pessoa vai tomar meu lugar. Não, irmão, quanto mais gente para trabalhar no reino é melhor, porque dali você expõe um plano de pregação, dali você envia talvez para uma outra igreja que está necessitada de um professor, de um irmão para ficar na zeladoria, um irmão para ficar na sonoplastia. Então,
Nós precisamos ver isso, e isso muitas vezes está em nós, o nosso chamado, né? E isso entra bastante na administração, que o irmão coloca isso aí, né? Sim. Como que nós administramos esse nosso chamado dentro do reino de Deus? Eu acho que o nosso comentarista aqui, ele fez um excelente trabalho, né, sobre essa questão da administração do chamado. Eu, fazendo o meu apanhado aqui, né, eu colocaria algumas coisas aqui também, que é o seguinte, para nós administrar esse chamado, primeiro, com fidelidade, né? Primeiro, reconhecer a origem do chamado. Nós precisamos reconhecer a origem do nosso chamado, que não é por acaso. Exemplo, a gente vai ver, Paulo sempre dizia assim, Paulo chamado para ser apóstolo. Paulo reconheceu, ele falava, olha, eu não estou aqui por acaso, eu fui chamado para ser apóstolo. Mas aí para Paulo tem aquela coisa extraordinária de Cristo aparecer para ele. Não interessa, mas Paulo ele sabia do que ele estava fazendo. Paulo, chamado para ser apóstolo. Os apóstolos geralmente nas cartas eles usavam, né, esses títulos, né, eu, apóstolo de Cristo, servo de Cristo e tudo mais. Segundo, submeter-se à igreja local, irmão. A gente precisa entender, eu sou do ensino, da área de ensino, superintendente da escola bíblica dominical da minha igreja. Eu preciso entender que eu tenho a minha autoridade limitada, porque eu respondo para um pastor, que responde para o pastor de setor, que responde para o pastor geral, e assim vai. Nós precisamos primeiro nos submeter à liderança da igreja, saber que tem pessoas que lideram a igreja e que nós não somos os donos da igreja. A gente vê muito isso aí nos departamentos, nos ministérios. As pessoas, se não for desse jeito eu não faço. Mas você não é a autoridade dentro da igreja para decidir essas coisas, tá? Então uma das coisas que a gente precisa é submeter a autoridade da igreja. Não há espaço para essa questão de ministérios autônomos isolados, que a gente vê bastante. Tem pessoas que aceitam o ministério, mas ele quer ser autônomo. Ele quer isolar o ministério dele. Você está sujeito à igreja, tá? Terceiro, buscar preparo espiritual e bíblico, que é o que o irmão falou. Deus não chama preguiçoso. Ele não te chamou para você deitar na rede e falar, calma aí, Deus vai revelar. Na hora que ele revelar, eu vou lá pregar. Vai estudar. Vai estudar, e a gente vê muito isso aí nas pregações, porque que as pregações de hoje em dia são tão fracas, sabe como Paulo fala, aquele mingau, né, aquele leitinho, aquela papa para neném. Por que é desse jeito? Na grande maioria porque o pregador não estuda a palavra de Deus. Ele acha que pegar, ler um versículo e passou, legal, isso aqui é o suficiente. Gente, a gente precisa estudar, tá? Com profundidade a palavra de Deus, ou seja, buscar um preparo espiritual bíblico, espiritual, né? Quarto, servir onde Deus colocar sem buscar visibilidade. João trata desse assunto, eu gosto da carta de João, quando ele fala que não devemos amar o mundo, e aí ele fala, o amor ao mundo é isso aqui, ó. Aí você fala, epa, isso aí tá dentro da igreja. Uma das coisas que ele destaca bastante é essa questão de buscar visibilidade da pessoa que quer aparecer, né? A pessoa que quer aparecer. Portanto, servir a Deus onde Deus colocar sem buscar visibilidade. Lucas 6,10 diz, quem é fiel no pouco... Ou seja, ele não está querendo aparecer, né? Ele é fiel naquilo que ele tem. Evitar desvios por vaidade ou comparações à ganância, né? Evitar esse tipo de desvio. Segundo a 1 Pedro 5,2 diz, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ou seja, estar sempre pronto para atender. Frutificar na edificação dos outros, que é o que o irmão falou da questão do discipulado. Pensa numa coisa que nós somos falhos, irmãos. Pensa numa coisa que nós somos falhos. Nós precisamos discipular. É o que o irmão falou, você sair para o campo durante uma entregação de panfleto, evangelização, entregando panfleto, você olhar para aquele irmão e você ter a percepção, vamos dizer assim, sensibilidade de olhar e falar, olha, esse irmão aí, esse é ministério dele isso aí, ele não sabe. E aí você chamar esse irmão, tentar discipular ele, conduzir ele, ajudar ele, amparar ele nesse caminho. Respeitar os limites dos nossos chamados, nós somos limitados, nós temos limites, tá? Eu sou responsável pela escola bíblica dominical, não sou responsável pela igreja. Quem é responsável pela igreja é o pastor. Então eu tenho um limite. Eu preciso reconhecer o limite. O presbítero, ele não é o pastor. Que a gente vê muito essas confusões, né? Inclusive, até, né, escandaloso que a gente vê a quantidade de presbíteros que não se bate com os pastores. Essas guerras entre presbíteros e pastores. O presbítero precisa entender que ele só vai ser um pastor se um dia o pastor chegar para o ministério e falar, olha, ele está preparado.
Ele é um estagiário de pastor. E quando você está sujeito ao pastor, está estagiando o pastor, você precisa parar e ouvir o que o pastor está passando. Lá na frente, meu irmão, você tem alguma coisa que você pensa diferente, que, né, vamos dizer assim, o pastor está um pouquinho atrasado no tempo, você espera, tenha paciência, lá na frente você, no seu ministério, você desenvolve. O presbítero, ele não é pastor. Ele não tem autoridade de pastor. Mas tem uma confusão na mente de muitos presbíteros que eles pensam que eles são pastores. Ele não é pastor, ele é um estagiário de pastor. Se ele for um bom estagiário, o pastor vai reconhecer ele. Senão ele não vai passar a vida inteira ali como presbítero. Entra pastor, sai pastor. Ou seja, não desejar ocupar a posição da qual Deus não te confiou. Não tenta derrubar o pastor achando que, se eu derrubar o pastor, eu vou assumir a igreja. Não é assim, tá? Então nós precisamos respeitar os limites do nosso chamado. E não acumular cargos desnecessários, irmão Alessandro, que eu acho que isso aqui destrói o seu ministério. Irmão Elias, vem aqui, você vai liderar a escola bíblica dominical. Amém, pastor? Amanhã o pastor chega, irmão Elias, então, tô precisando de alguém na área de missões, você vai liderar a área de missão. Amém, pastor? Aí depois, irmão Elias, então, nós precisamos trabalhar na área aí da assistência social, e eu preciso de alguém na assistência social. E aí eu só vou falando, amém, só vou entrando. Gente, acúmulo de cargo desnecessário. Entenda uma coisa, se você foi chamado para isso, para que você execute isso com maestria, com excelência, você precisa dedicar a isso. Se você desviar para outras coisas, você divide o tempo entre duas coisas, em 3 a 3 coisas, em 4 a 4 coisas. Quando vai ver, você está cheio de funções dentro da igreja e você não faz, geralmente, é padrão. Pessoas que têm muito cargo dentro da igreja, ele não faz nenhum sequer, ele faz com excelência. Eu desafio pessoas que têm 4, 5, 6 cargos dentro da igreja, 3, 4, 5, 6 cargos da igreja, ele provar que ele faz todos com excelência. É mentira, não tem como. Geralmente é um genérico, ele faz tudo, ele está em tudo, mas não está em nada. Então nós precisamos entender que nós não devemos acumular cargos desnecessários. Diz assim, evitar centralidades e funções que outros mais capacitados, uma das coisas que quando nós entramos aonde nós não devemos, irmão, que eu tiro a pessoa que é capacitada para aquela vaga. Eu tiro a pessoa capacitada. Automaticamente, alguém mais capacitado do que eu estou ali na função dele. Por quê? Porque eu não entendo que Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para isso aqui. Então a gente precisa não acumular cargo desnecessário. Muitas das vezes, os acumuladores de cargos, irmão, eles se justificam com a espiritualidade. E agem por insegurança, mas na verdade é orgulho e desconfiança. E Paulo diz o seguinte, não pense de si mesmo além do que convém. Ele fala, não acha que você é além do que você é. Reconheça suas limitações. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Está lá em Romanos 12, 3, né? Ou seja, a mordomia do chamado inclui saber quando liderar, mas também saber quando ceder espaço para que outras pessoas sejam usadas por Deus. Eu creio que essa é uma das questões que nós precisamos. Se nós quisermos administrar nosso chamado, nós precisamos ficar no nosso chamado. Eu não posso me meter no chamado do outro. Perfeito. Então, algumas pessoas acabam, isso faz até mal. Acho que faz exatamente mais mal do que bem, né? Porque ela vai acabar acumulando um monte de coisa e vai se sobrecarregar. Isso é um ponto negativo que, como mordomos, nós não devemos fazer, né? Como mordomos, nós não devemos fazer, nós devemos administrar bem e procurar, se caso na nossa igreja tenha, vamos dizer assim, uma área que esteja faltando, pode ter certeza que alguém ali na igreja é vocacionado. Tem pessoas que são e não querem, sim, mas eu sempre falo na congregação, vamos olhar para os adolescentes, vamos olhar para os jovens, porque os adolescentes, eles são uma bênção, eles vêm, tem energia, eles têm vontade, se colocar eles para fazer, eles fazem, para evangelizar, eles fazem. Então, olha, as pessoas mais velhas, eu sei que aquela pessoa, eu peço, não, então vamos olhar, vamos formar, então vamos gastar esse tempo que nós temos com excesso de atividades na igreja, e que nós vamos ter que fazer até bem outro, para investir agora nos adolescentes, formar e tal, para começar a desenvolver nessa área. Então, aqui nós podemos falar também sobre esse aperfeiçoamento, e o irmão Luiz ele vai colocar aqui que cada crente tem um chamado de Deus com experiência única e viva,
para alguns ele surge de forma imediata e repentina. Não é que o irmão falou de Paulo, as pessoas, mas eu não sou que nem Paulo, não tive encontro com Deus a caminho de Damasco. Nem todos vamos ter um encontro com Jesus Cristo da mesma forma, né? A pessoa nasceu da igreja, o que aconteceu de extraordinário na minha conversão? A conversão ela é uma extraordinária, seja ela quando Paulo estava a caminho de Damasco, seja uma pessoa que estava na vida do crime, seja uma pessoa que estava na droga, uma pessoa que estava na prostituição, uma pessoa que cresceu dentro da igreja. A conversão ela é extraordinária para todo e qualquer pecador, porque Deus está fazendo essa pessoa nascer de novo, está regenerando a alma dela. Então isso já é extraordinário. E quando nós vemos aqui algumas pessoas são chamadas de forma imediata, sim, algumas pessoas de uma forma imediata, elas já vão ter aptidão para aquilo. É claro, com o processo de formação e trabalho e tudo mais. Mas isso não é desassociado à igreja, porque às vezes nós vemos algumas pessoas que vêm, aparecem na igreja, irmão, você vídeo com a igreja, não vi de igreja não, quem te ordenou? Não sei. Isso não está associado. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que existia sim a igreja, é claro, de uma forma primitiva na sua estrutura, mas nós vamos ver que tinha ali a liderança da igreja, nós vamos ver que tinha recolhimento da oferta, tinha uma liturgia do culto, mas o que é interessante quando Felipe desce para Samaria, eles descobrem que o evangelho chegou a Samaria, o que ele via? 2 lideranças, João e Pedro. Eles vão descer lá para Samaria. E Paulo, quando ele está na sua viagem, ele se reporta, o próprio Pedro. Por que Pedro precisa se reportar para a igreja? Ele se reporta. Não, eu fui lá na casa de Cornélio e foi a mesma coisa. Embora ele estava ali ainda meio, nossa, não estou acreditando que Deus fez isso. Estou acreditando que Deus... Mas eu estava ali e parece, irmãos, que algo extraordinário aconteceu. O Espírito Santo desceu para nós que nem no começo. Você está entendendo? Então perceba que Pedro ele teve que se reportar à igreja que estava em Jerusalém. Você vê que Paulo ele volta para se reportar à igreja que está em Jerusalém. Então vamos dizer assim, Jerusalém era a sede que eles tinham, né? Então o nosso ministério não está associado à nossa igreja. Que o irmão falou, eu sou pastor, tá bom. Eu sou um pregador itinerante, tá bom, mas quem é o seu pastor? Você toma ceia onde? Você é membro de qual congregação? Exato. Eu sou membro de tal congregação. Eu, por misericórdia de Deus, às vezes vou pregar em umas igrejas. E meu pastor é o pastor Rogério. Eu sou do ministério em Santo André. Então, às vezes tem algumas pessoas que vêm daqui, vêm dali, você não sabe de onde vem. E é perigoso. Não, o ministério está ali, eu sou um missionário. Mas tá bom, qual é a igreja que te apoia? Qual é a igreja que te ordenou? Qual é a igreja que te sustenta? Você se reporta a qual igreja? Se você tiver com problemas, vamos dizer assim, emocionais, espirituais, problemas de crescimento, financeiros, quem é a igreja que vai aceitar? Então nós devemos ser uns aventureiros, porque o nosso ministério está ligado com a nossa congregação, que dali não vamos dizer assim, nós somos lançados para outro lugar, né? E que é uma organização. É uma organização, a igreja como organismo. Não é? Como organização dá isso, né? Exatamente. A igreja como organismo é o corpo vivo que gera vida, e como organização elas envolvem tudo isso aí. E eu acho interessante que o irmão ele colocou aqui um assunto muito legal, né, no tópico B dessa parte aí, que ele diz assim, né, no que se refere aos cargos de administração ou área dentro do escopo religioso, o fato é fato que nem sempre o pastor é um bom administrador, ou o evangelista é um profeta. Até mesmo o mestre, por vezes, não é um apacentador de ovelhas. Tá entendendo? Nem sempre. Então a gente precisa entender que nós temos... o pastor ele pode ser um mestre? Pode. Que aí eu sei que dentro da teologia é uma pequena parcela, né, que entende que quando Paulo fala lá em Efésios pastores e mestre, Paulo está falando de pastor-mestre. Para você justificar isso dentro da Bíblia com as outras partes onde Paulo trata de pastor e trata de mestre, dá um trabalho, eles fazem um marabalismo, mas enfim, é a opinião dos irmãos, cada um, né? Mas o fato é, eu entendo ao contrário, entendo que tem o pastor e tem o mestre, até mesmo porque mestre está desde o Antigo Testamento. Né? Nós falamos de Esdras e Neemias, os escribas e tudo mais, até os profetas também tinham esse cunho, né? De certa forma. Então, o irmão fala, nem sempre o pastor não precisa ser um mestre da palavra de Deus. Então, se você é mestre da palavra de Deus, está dentro do ensino, mas você não é pastor, entenda que você está sujeito à autoridade. E isso é muito sério, porque a gente vê essa questão de sujeitar às autoridades. Paulo chega no ponto de falar que nós devemos sujeitar as autoridades não só eclesiásticas, mas inclusive as seculares. Ou seja, ele falou, irmão, a gente não vive num sistema bagunçado, nós temos hierarquia. A gente precisa respeitar as hierarquias, saber qual é o nosso limite, né? E o irmão ele trata muito bem disso aqui. E no C, onde ele fala, entendermos que todos nós somos obreiros.
Na casa de Deus não interessa se você é pastor, se você é mestre, se você é doutor, o que você seja. No final, meu irmão, tudo se resume na mesma coisa. Ou você é obreiro na casa de Deus ou você não é nada. Portanto, nós somos obreiro, né? Então, como obreiros, devemos fazer a função daquilo que o Senhor nos chamou. Que nem se o pastor ele não é um bom mestre, então vai ter na igreja mestre, né? Deus então, levanta. Coloca eles para colocar o ensino. Exato. Na escola dominical, evangelista, tem o departamento evangelístico, né? Que é aquele irmão que vai ali impulsionar, por mais que ele não seja ainda ordenado ao ministério evangelístico, mas você vê que ele tem aptidão para aquilo. Então, porque até se o pastor quiser fazer todas as funções, ele não vai conseguir apacentar a igreja, que é a sua função primordial. Exato. Ele não vai conseguir preparar um sermão, que é a sua função primordial para estar ali. Então, ele precisa ter, vamos dizer assim, essa compreensão e entender que ele não foi chamado para fazer tudo, mas que a igreja, ela é um corpo. E aqui o irmão coloca presbíteros, pastores e bispo. Nós vemos que no começo a liderança da igreja era formada por isso, né? Então você vê Sim. que eram termos sinônimos, né? Presbíteros, bispos e anciões, né? Então você vai ver quando a palavra presbíteros no grego ela pode ser traduzida como presbítero, como ancião e como homem mais velho. Você encontra lá no Apocalipse, né, os 24 anciões, a palavra que nós encontramos ali no grego ali é presbíteros. E episcopos, que dá o sentido de bispo. Então, a organização da igreja era isso. E o que é interessante, quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vamos ver que essa palavra está sempre num sentido de plural, não era uma liderança centralizada em uma pessoa. É claro que tem igrejas que é uma liderança só, mas o que isso nos ensina quando nós vemos que eles eram um corpo de presbíteros, de bispo? Porque eles trabalhavam de uma forma coletiva. Eles trabalhavam de uma forma coletiva. E o resultado nós não vemos outro senão foi a expansão do cristianismo até chegar aos confins da terra, que somos nós aqui hoje, né? Então, quando a igreja ela tem essa mentalidade, nós vamos entender sobre o ministério, né? E essa mordomia eclesiástica, nós vamos ver quando nós trabalhamos de uma forma conjunta, as coisas fluem de uma forma maravilhosa. Quando o mestre ele vai fazer a sua função, como o irmão falou, quando o evangelista vai fazer a sua função, o presbítero vai fazer a sua função ali de apoiar e amparar o pastor vai estar apacentando, tem um diácono, tem um irmão que cuida do departamento infantil, tem um irmão que vai cuidar do departamento de missão, e por aí vai, né? Que tem tantos departamentos às vezes hoje na igreja, mas isso aí flui de uma forma grande que vai trazer o crescimento, e no final a glória para o nome de Deus é isso que vai trazer. Então a igreja ela precisa ter esse sentido de trabalhar em conjunto. Você vê que a igreja apostólica ela fazia isso. Ela fazia isso, era uma característica da igreja. Sempre que você lê Atos dos Apóstolos, eles voltavam para poder trazer o que estava acontecendo. Eles tinham um relatório, está acontecendo mais ou menos assim, as pessoas estão sendo salvas. Você vê que eles estavam sempre associados, sempre trabalhando de uma forma conjunta. A igreja apoiava financeiramente. Você vê Paulo falando isso nas cartas dele, para recolher as ofertas. A igreja apoiava doutrinariamente quando sabia que tinha alguma coisa errada. Exato. O objetivo da carta era isso. Até a igreja de Corinto está tendo um ensinamento errado. Então, peraí, eu vou escrever para essa igreja para orientá-la de uma certa forma. Então a igreja como corpo ela precisa trabalhar de uma forma coletiva. Isso tudo está dentro do nosso chamado e da nossa vocação e da mordomia eclesiástica, porque assim nós administramos de uma forma correta aquilo que o Senhor nos confiou. Exatamente. E eu aqui, o irmão ele coloca na nossa revista aqui, o presbíteros e pastor, e até ele dá uma puxada aqui que eu gostei, que ele falou: o homem que não detém todas essas qualificações não deve ser selecionado para servir. Excelente. Ele coloca os diáconos, né, que é vamos colocar assim, são homens especialmente qualificados e escolhidos para servir, tá? E evangelistas e pregadores, só uma questão aqui que ele coloca assim: os evangelistas ou pregadores, né? E para não induzir os irmãos ao erro aqui, eu sei que essa não é a intenção do nosso comentarista, né? Mas mente cada pessoa, né? Às vezes as pessoas interpretam as coisas erradas, que o irmão aqui não está falando que evangelista e pregadores são a mesma coisa, né? Que uma coisa que é para a gente deixar bem claro aqui para o irmão. Eu acredito que o irmão quis dizer que é evangelista como pregadores, né? Evangelista como pregadores. O que também o pregador ele não deixa de ser um evangelista, que evangelista é anunciar o evangelho. Aliás, se ele não estiver fazendo a função de evangelista, ele já está errado, já falhou, né? Mas só essa correçãozinha aqui. E o que eu achei interessante que a gente poderia adicionar aqui, o irmão Alessandro, que eu senti falta aqui nessa parte aqui, foi do papel do mestre.
E eu olhei na nossa revista e falei, provavelmente o irmão vai comentar esse assunto lá na frente, e nenhuma das lições tem que eu já li a revistinha, vamos dizer assim. Eu já li. E hoje eu creio que um dos nossos erros está justamente aqui. A falta de reconhecimento do papel do mestre dentro da igreja. Dentro da Bíblia, só voltado para a área de ensino, nós vamos ver que tinha o sábio mestre, né? Não vão ficar, vamos dizer assim, causando com os irmãos para pronunciar dessas coisas, mas a gente vai ter um tal que é como se fosse glutonal, né? Rahan, que era os sábios ou mestres. A gente vai achar lá em Eclesiastes, vai achar em Provérbios. Tem o Moré, que era uma espécie de instrutor, tá? Claro que eu estou pegando o transliterado, eu não sou bobo, né? Do hebraico transliterado aqui, Moré, instrutor ou mestre, aquele que ensina, e a gente vai achar isso aqui em Isaías 20, é isso que diz Isaías 20, não, 30, 20, 1 Reis, 2 Reis, 1 Reis, e o Sofer, que eram os escribas, tá? A gente vai ver que eram mestres, tá lá em Neemias e Esdras especialmente, Navi, que são os profetas, eles também tinham esse sentido de proclamador inspirado, ou seja, eles usavam a voz de Deus para ensinar o povo, tá? Tá em Deuteronômio e Samuel. O Aluf, que era uma espécie de mestre ou guia de tribo, que ele também tinha como função instrução, né? Que é um termo bem usado para mestre. E nós vamos chegar, por fim, Jesus. Jesus, ele diz que ele era o bom pastor. Jesus colocou, eu sou bom pastor, ele era o pastor. Mas Jesus, ele não foi conhecido como pastor. Qual foi o cargo que Jesus foi reconhecido? Mestre, Rabi, e Rabi era transliterado do hebraico, significa literalmente meu mestre, né? Outros colocam aí como meu grande, que é uma tradução mais perfeita, eles falam que não é meu mestre, é meu grande, ou seja, colocando aquela pessoa em elevação, num patamar mais elevado, né? Que a gente vai ver aí. E por fim, dentro do Novo Testamento, a gente vai ver o didáscalos, que é bem utilizado, né, que também tem essa função, apesar de não bater de frente o grego didáscalos, que é o maior, né, o irmão que entende melhor, o didáscalos é a linguagem maior dentro do grego para a área de mestre, mas não chega próximo do rabi, que é meu grande, ou seja, alguém que está acima. A gente vê Nicodemos, quando ele se aproxima de Jesus, ele chama ele de quê? Sei que o Senhor é mestre. Eu sei, ou seja, rabi, eu sei que o Senhor é mestre. Chamar de rabi alguém naquela época era colocar ele acima de todos. E esse rabi aqui, irmãos, por incrível que pareça, não era um uso comum na época de Jesus para os grandes mestres. Poucos era chamado de rabi. Hilel, né? Os dois lá das duas escolas, que era Hilel e Shimael, eles dois, né? Tinha essa questão aí, que ainda era chamado de rabi, mas era poucos utilizado. Agora, quem mais recebeu esse título de rabi foi Jesus. E rabi tem o sentido de mestre, né? Mestre. Então, eu acho que dentro da nossa proposta evangélica hoje, irmão Alessandro, se nós não restaurarmos esse ministério aqui, o ministério de mestre ele se resumiu num teólogo da igreja. Tem alguém... é o teólogo da igreja. Você estuda... Apesar, irmãos, que eu estou defendendo isso aqui, não é porque eu sou mestre não, tá? Eu sei que dentro do nosso campus nós temos mestrandos, nós temos mestre, inclusive eu conheço, tá? Que eu acompanho os irmãos. Eu sei que tem gente mestrando nessas áreas aí. Ele sim pode ser considerado, tá? Mas se nós não restaurarmos, irmão Alessandro, a função do mestre, você me desculpa, a igreja nunca vai caminhar para o caminho correto. Porque é função do mestre. Desde os escribas, lá como nós falamos do cativeiro, Deus trouxe o quê? Um mestre para consertar Israel, a nação, para que recomeçasse. Então nós vamos ver que hoje em dia o papel do mestre ele está colocado lá na prateleira, lá empoeirada, e ele só é chamado, sei lá, parece uma espécie de acessório dentro da igreja. A pessoa que tem o dom de mestre do ensino. E geralmente essa pessoa não é muito, vamos dizer assim, vira uma espécie de persona não grata dentro da igreja. Porque ele fala o que a palavra diz. E ele não tem medo, porque ele tem convicção do que a palavra fala e ele sabe do seu compromisso. E, em certas medidas, ele é uma persona não grata dentro da igreja. E esse é o papel do mestre. E como nós falamos aqui do pastor e do mestre, Paulo vai falar pastor e mestre. O mestre, numa igreja onde o pastor não é mestre, é necessário ter alguém que ocupe esse espaço. Porque nem sempre o pastor é mestre. Seria uma benção que todos os pastores, sem exceção, fossem mestres, mas a gente sabe que não é assim.
Eu duvido que no período do Antigo Testamento também era, do Novo Testamento, né, da igreja primitiva era assim, todos os pastores eram mestres. Eu duvido que era. Hoje em dia, por exemplo, não é a nossa realidade, tá? Mas se nós quisermos, irmãos, restaurar a nossa igreja, a gente precisa começar por aqui. Dar espaço para o mestre falar dentro das igrejas. Então, nós precisamos restaurar o mestre dentro da igreja. Sempre é o mestre que cuida da sã doutrina. Quando Paulo está tratando da sã doutrina aqui, que ele está corrigindo, ele está fazendo o quê? Ele está sendo o pastor ou o mestre? Apesar dele ser as duas coisas. Ele é o mestre, é o Paulo mestre falando. Tem o Paulo pastor e tem o Paulo mestre. Tem o Cristo pastor, que era o cargo máximo dele, né? Inclusive, quando a gente vai para a história do pastor era um cargo extremamente importante, né? Apesar do povo só olhar o pastor de ovelhas ali, enfim, mas para a gente não delongar aqui, Jesus é o mestre por excelência. E o mestre Jesus, ele vai fazer o quê? Ensinar o povo o caminho do céu, como viver nessa terra de forma que você vá para o céu. Um dos 3 pilares, ele pregava, ensinava e curava. Sempre, 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 sempre. Irmão Alessandro, eu acho que aqui nós falhamos muito nos tempos de hoje. Os mestres, aquelas pessoas que é dedicada ao ensino, à teologia, inclusive eu falo, como eu falei na aula passada, a igreja inclusive deveria ajudar essas pessoas no que diz respeito. Irmão, você precisa de algum estudo, de alguma ajuda para complementar seu estudo? Um livro. Tá? Um livro. Gente, é caro você estudar, é caro. E o mestre dentro da igreja virou um acessório, irmão Alessandro. Ele só serve para tirar uma dúvida pontual dentro da teologia. E, geralmente, como eu disse, é persona não grata para a maioria dos membros da igreja que nós temos, infelizmente. E é um ministério. Nós não vemos ninguém sendo ordenado a mestre, mas você vê que na igreja havia o quê? Atos 3 vai falar isso, né? Deixa eu ler aqui, a igreja apostólica havia mestres, e é um ministério que muitas vezes, o irmão foi ordenado aqui, o pastor não, foi ordenado a mestre. Não é comum isso, mas é bíblico, não é comum, mas é bíblico. Entendeu? O que está escrito, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Exato, irmão. Ou seja, então existia os mestres, porque eles vão sempre cuidar dessa doutrina, quando aparece uma heresia, eles vão estar sempre com a sua anteninha ligada. É interessante, havia profetas e mestres. Algumas pessoas, não pode existir profetas e mestres na minha igreja. Pode sim. É que nós estamos falando de profetas que amam a palavra de Deus, não esses profetas que saem aí. Estão falando de profetas. Estão falando de profetas. Que nem Ágapo aqui dá o sentido, né? Que o ministério profético no Novo Testamento, ele é atuado para ser no seio da igreja. Mas perceba, profetas e mestres. E mestres. O profeta trazia a mensagem de Deus e o mestre cuidava da doutrina. Isso é bastante interessante. Então, algo que nós muitas vezes não é reconhecido mesmo na igreja, precisaria ser reconhecido sim. É um ministério, é um chamado por Deus. E detalhe, Deus. Irmão, ainda não concluí. Não, pode. E detalhe, dentro da educação cristã, o pilar, quando você vai estudar educação cristã, tem os pilares da educação. A gente vai, quem é o primeiro pedagogo, quem é o primeiro responsável pela educação cristã? Deus. Em segundo lugar, a família. Está lá no Levíticos, lá, Deus ordena a família, olha, é assim que você tem que instruir. Primeiro é Deus é o grande mestre por excelência. Segundo lugar, o ensino da igreja, ele precisa passar pela a família. Em terceiro lugar, a igreja. E dentro da igreja, quem que você encontra dentro da igreja? Como o primeiro agente da educação, vamos dizer assim, com graduado. O primeiro, não é graduado, eu esqueci da palavra que eu ia usar aqui, mas colocar graduado, o primeiro agente da educação cristã dentro da igreja é o mestre. Então, primeiro, Deus, segundo a família, terceiro a igreja. E dentro da igreja nós temos a figura do mestre como a primeiro agente vocacionado e graduado dentro da igreja. E, no entanto, o ministério de mestres dentro da igreja, as pessoas que é voltado para a teologia, aliás, nós vimos muita desconfiança com teologia dentro da nossa igreja, e esse é um grande problema, porque isso aí automaticamente você tira a figura do mestre de dentro da igreja. E hoje, que muitas vezes nós percebemos, nós temos a Bíblia, foi providência de Deus chegar até nós, mas foi graças aos mestres, as pessoas que debruçaram nas línguas originais para poder traduzir a Bíblia para o nosso idioma, né? Que às vezes a Bíblia chegou aqui, mas teve mestre, teve pessoas que realmente deram a sua vida para isso. Nós vemos isso na história da Reforma Protestante. Pois bem, então essa aula vai nos ajudar a compreender melhor essa função eclesiástica e também a administrar. Exato. E eu concluo dizendo que nós devemos olhar, como liderança da igreja e como professores de escola dominical, olhar para a nossa sala e sempre ver os frutos que as pessoas estão dando ali, para nós podermos direcionar para a área, para que assim elas venham servir a Deus e ao seu reino. Amém.
E eu concordo com o irmão. E nós precisamos, sim, irmãos, restaurar esses ministérios aqui que o irmão ele colocou aqui, foi bem feliz nessa questão. Nós precisamos restaurar esses ministérios que, sem uma organização eclesiástica, aqui a nossa aula, ela própria já diz, né, mordomia eclesiástica. A mordomia eclesiástica, para que ela exista, ela precisa de estrutura. E, dentro das estruturas, entender qual é o papel de cada um de nós. Sem isso aí, nós nunca vamos ter uma igreja saudável. Amém? Amém.